lá em cima, que é a Nova Jerusalém, que é um lugar de descanso. Mas também há um lugar de descanso em Deus que a gente não entra, porque a gente não confia. A gente simplesmente é incapaz de depositar toda a fé no Senhor. Então, a gente vai construir isso aqui legal. Então, Salmo 95, só para a gente entender um pouquinho a dimensão, eu sempre estou lendo na NVT, tá, gente? Davi diz assim: venham, vamos cantar ao Senhor. Vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Por que nós vamos fazer isso? Tá? Então o texto continua dizendo: pois o Senhor é o grande Deus. Ele é o grande rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, e a ele pertencem os mais altos montes. Eu não sei quanto você estuda de geografia, tá? As profundezas, o lugar mais profundo da Terra conhecido hoje, gente, está lá no Pacífico, Ilhas das Marianas, um lugar, inclusive, chamado Fossa das Marianas. São 11 quilômetros de profundidade dentro do Pacífico. Então, este lugar que mais gente, se essa informação estiver correta, tá bom? Eu sou meio conspirado, tá, gente? Mais gente chegou na Lua, se verdadeiramente o homem chegou lá, do que chegou nessas profundezas. O James Cameron, né, ele fez uma incursão uma vez lá, e conta detalhes assim meio horrendos sobre esse lugar. Ele não conseguiu descer, tá? Por causa da questão da pressão atmosférica, da pressão do mar lá embaixo, é muito violento. Mas são 11 quilômetros de profundidade. O texto está dizendo, só estou citando isso para você entender que Deus tem isso nas suas... Os montes, o lugar mais alto, vocês sabem disso, né, conhecido na Terra, pelo menos com relação ao nível do mar, nós estamos falando do Everest. São quase 9 quilômetros de altura. O pico do monte, é o pico do Everest. Então, aquele lugar onde também o ar é muito rarefeito, são condições terríveis, temperatura extremamente baixa, muita gente morta lá, tentando subir aquele monte pertence a Deus. Deus está lá. Tá? Então, há uma escassez, não vou dizer que ninguém chegou, tá? Algumas pessoas conquistaram o cume do monte, esses lugares profundos onde raramente as pessoas chegam. O texto está dizendo que Deus tem em suas mãos esse lugar. Ou seja, isso está falando de uma soberania, está falando de um controle, está falando de um Deus todo-poderoso. Vamos construir teologia, tá, gente? Para a gente poder alicerçar nossa fé. Por que o Salmo 95 vai ser citado lá como uma repreensão ao povo? Ele está dizendo assim, gente, nós precisamos adorar a Deus, cantar, erguer louvores, porque Ele é o Rei das nações. Olha, o mais alto cume do monte, o lugar mais profundo da terra, está nas mãos de Deus. O texto continua dizendo ainda, o mar é dele, pois Ele o criou. Suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus. Gente, olha, preste atenção nisso. Somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob, ou seja, debaixo do seu cuidado. Então veja que o Salmo, o que Davi está fazendo aqui de maneira maestral, né, inspirado pelo Espírito, nós precisamos adorar esse Senhor que é Rei, Ele é Criador, Ele tem o domínio sobre todas as coisas da terra, e tem o seu povo debaixo do seu cuidado, Ele cuida desse rebanho. E aí agora aparece o texto que nós lemos, que o escritor de Hebreus fez menção, que está aí no finalzinho do 7, né, comecinho do verso 8. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. E aí está, gente, o problema. Não é sobre Deus derramar a paz. Será que Deus pode me dar a tua paz? Deus, você não está me dando a tua paz. Ó Deus, o Senhor está... Quem dera se hoje ouvíssemos a sua voz. Pois ele diz, eu sei que é um pouco repetitivo, mas aqui é o texto que nós acabamos de ler. Não endureçam o coração como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá no deserto. Ali eles me tentaram e puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que eu fiz. Por 40 anos estive irado com eles e disse, são um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Eles recusam-se a andar em meus caminhos. Assim eu jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Então, a incredulidade, ela me impede de entrar no descanso de Deus. O escritor de Hebreus faz menção ao Salmo 95, e o Salmo 95 faz menção a um fato histórico. E agora nós estamos fazendo aqui voltando, tá? Vamos lá para Números, vamos dar uma olhada nesse fato histórico aqui, que a gente tem um pouquinho mais de detalhe de por que está sendo mencionado isso lá em Hebreus, por que Davi cantou sobre isso, e a gente vai construindo. Números, capítulo 13. E aqui talvez uma outra leitura, tá, gente? Um pouquinho cansativa.
O problema da incredulidade, gente, e ela precisa ser vencida, tá? Deixa eu começar a abrir algumas coisas aqui para você entendendo. O nosso medo, ele gera dúvida. Eu não vou dizer que é sempre, porque isso também é muito, tá? Isso é muito, né, Será que vai ter dinheiro no final do mês? Então, dúvida. Puxa a causa dessa dúvida, e ela está baseada aonde? Aonde que está fundamentada essa dúvida? No medo. Será que eu vou conseguir chegar lá? Será que o que Deus disse realmente vai se cumprir? Será que aquilo que Deus... Então, o medo, ele gera dúvida no nosso coração. Não é isso? É as nossas incertezas. E dúvida é um outro nome para incredulidade. Será? Será, Deus, que aquilo que o Senhor falou realmente foi para mim? Será que realmente foi comigo? Será que aquela terra que o Senhor falou que Ele tinha para mim, ou aquilo que o Senhor ia fazer, ou aquilo que o Senhor mesmo declarou pela sua palavra, será, Deus? Hoje é questionado, gente. Eu não estou falando de mundo, tá, gente? Estou falando de problemas dentro da igreja. Hoje nós temos vertentes doutrinárias dentro da igreja que está questionando, será que Jesus volta mesmo? Está sendo pregado isso dentro das igrejas. Que Jesus não vem mais literalmente. É você que morre e encontra Ele. Será? Então o medo, ele gera dúvida. A dúvida é um outro nome para a incredulidade. A incredulidade, ela me impede de entrar nesse lugar de descanso em Deus. É os meus medos que estão acontecendo dentro de mim, que estão me tornando uma pessoa ansiosa demais. Cheio de será, Deus, será que vai dar? Será que vai chegar? Será que nós vamos conseguir, né, manter a família em pé? Será que a igreja? Será que a minha casa? Será? O medo. A causa disso, muitas vezes, é o nosso medo. Vamos lá, Números capítulo 13, verso 21. Pessoal, eu sei que muitos de vocês são conhecedores, tá? Aqui foi 12 príncipes, 12 líderes de Israel, tá? Um de cada tribo, né? Eles foram espiar a terra. Eu vou começar a ler aqui a partir do 21. Diz assim, ó, eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra. Eles olharam para ela. Tinha uma palavra liberada desde a época de Abraão, o pai da fé, tá bom? Que essa terra seria deles. Agora eles estão pisando e estão reconhecendo. Pula comigo para o verso 23. Quando chegaram ao vale de Escol, que significa cacho, tá bom? Cortaram um ramo com um só cacho de uvas tão grande que 2 deles precisaram para carregá-lo numa vara. Levaram também amostras de romãs e figos, uma terra boa que mana leite e mel. Tá bom? Verso 25. Preste atenção nas informações aqui numéricas, porque elas são importantes, porque senão a gente se perde no que a gente já leu. Depois de passarem 40 dias. 40 dias, gente. Explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinha visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Gente, fruto era bom, fruto era maravilhoso. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Ou seja, é verdade a palavra de Deus. Aquilo que Deus prometeu aos nossos antepassados, ao nosso pai na fé, é real. Nós vimos com os nossos próprios olhos. Aqui está o tipo de fruto que nela veio à mostra, gente. Para quem não estava lá. Tá bom? Contudo, o povo que vive ali, esses contudo é onde começa, tá? Contudo, porém, entretanto, mas... Não, nós temos uma palavra de Deus, de que Deus vai nos levar a tal lugar. Nós temos uma palavra de Deus, que Deus vai nos colocar em tal lugar. A palavra de Deus nos garante que a paz dele é esse, mas, né, é que você não sabe o que eu estou passando. Contudo, você não sabe lá, né, os gigantes, que inclusive, né, até vai fazer parte do texto aqui. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Olha que coisa terrível, nós vimos ali até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Está cheio de inimigo. Os cananeus vivem perto do litoral, do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar todo o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, ele disse. Com certeza podemos conquistá-las. Ei, homens, lembrem-se.
O nosso Deus é aquele que tem nas suas mãos as profundezas da terra, os montes. Ele é o grande rei, criador de todas as coisas. Incredulidade parece que não foi um problema para Moisés, nem Josué nem Caleb, tá? Aqui é a falha de Caleb, mas você vai ler depois com detalhe todo o livro, aí você vai perceber que são os dois que vão ser poupados do juízo divino, inclusive. O texto continua dizendo o seguinte, verso 21. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento na terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Incredulidade, gente. É desobediência. Desobediência gera morte. Isso é literal, então a gente vai ver aqui. Ó. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. É bonito, ela existe, mana leite e mel, o fruto é maravilhoso, mas quem morar ali morre. Por quê? Porque tem gigante. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até os gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles. Então, aqui começa a desobediência, tá? Então, incredulidade gera desobediência. Tudo isso por causa do quê, gente? Vamos lá, qual que é um nome aqui que talvez o texto vai dar mais para frente, mas o que esses caras viram e o que os levou a desobedecer? Ou a ser incrédulo? Medo. Mesmo sabendo que o Senhor era aquele que tem os montes nas suas mãos, as profundezas da terra, o grande rei, que é um convite que há no Salmo 95 para adorar o Criador, mas para não endurecer o coração quando a sua palavra ouvir. E eles tinham, e nós temos, tá? A palavra de Deus, inerrante. Precisamos entender, gente, que Deus não vai deixar a gente na mão. Deus não vai te deixar na mão. Não vai deixar na mão. Você tem uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra de Deus. Seja crente. Tá, e aqui não é nesse sentido pejorativo, deposite sua fé na palavra, é nesse sentido. Talvez as pessoas não vão entender, talvez não faça sentido. As circunstâncias, né, o que a gente está olhando com os olhos naturais, aqui na terceira dimensão, ó, é gigante, as cidades são fortificadas, assim, vai dar trabalho. Mas é importante ter em mente o Salmo, Deus, ele é aquele Deus que está lá nas profundezas, Ele tem isso nas suas mãos, os montes pertencem a Ele, tudo é do Senhor, nós temos a palavra do Senhor. Como diz Josué, né, nós vamos conquistar porque Deus está conosco. Foi uma palavra de fé ali. Então aí vem a desobediência, vem a rebeldia, olha só, gente, que ponto o medo leva as pessoas a desobedecerem. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Aí começa aquele chororô legal, né? Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam, porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Não vai morrer, ela não vai morrer. Gente, olha que ponto chega o medo, leva as pessoas, tá? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Tal de Moisés e Arão aí, deu ruim. O povo é engraçado, né? O Moisés sobe no pico do monte e vê a glória de Deus. Ai, estamos com medo, pelo amor de Deus, a glória de Deus está lá. Vai lá, fala com nós lá, que nós não vai. Aí agora o cara não presta para mais nada. Agora vão apedrejar ele, porque não vai morrer. Olha o que com medo faz. Medo, gente, me leva a duvidar. A dúvida é um outro nome para a incredulidade. Isso aqui vai ter uma consequência séria, tá? Esse negócio aqui não vai passar em branco, porque não dá para endurecer o coração, gente, quando a gente ouve a voz do Senhor. Eu sei que a gente olha assim e fala assim, João, mas nem dá nada. Eu vou tentar, estou tentando construir algo, nós vamos ver o tamanho da gravidade. Gente, Deus não é um papagaio, que fica toda hora repetindo, apesar de a gente ter, muitas vezes, essa necessidade de ouvir a voz do Senhor para se sentir confortável, mas eu repito, Deus não é papagaio. Não que Deus não seja alguém elegante, extremamente cavaleiro, mas Deus é curto e grosso no sentido de, não temas. Guarda isso. Ai, Senhor, mas por que eu queria que o Senhor mostrasse para mim? Às vezes Deus vai te mostrar como é que começa e de repente dá um vislumbre do fim. Às vezes. Porque geralmente Ele te dá um vislumbre do fim. Aonde Ele quer te colocar. Vocês podem ver, se você já teve esse tipo de experiência, a palavra profética, quando ela vem, geralmente é um lugar onde Deus tem projetado para você.
não falou sobre como é que vai ser o processo daqui até lá. É ou não é verdade? Porque é um convite a crer. Aliás, gente, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas sobre a aliança que a gente vive, a nossa vida, do começo ao fim, a soberania de Deus decidiu assim, não fui eu que decidi. Decidiu se relacionar conosco por meio da fé. É por meio de fé. É fé. Aliás, sem fé, está aí uma coisa impossível. É impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, o Senhor está me aproximando, tem que crer que Ele se torna um recompensador, um galardoador daquele que está buscando. Está aí uma coisa que é impossível. Agradar a Deus sem fé. Eu vou continuar lendo o texto aqui. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, aqui eu disse agora há pouco, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as suas roupas no sentido de indignação, tá, gente? E disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos reconhecimento é boa, gente, é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo. Aqui aparece, né? Às vezes a gente só está vendo a consequência, a gente quer aparecer a causa da consequência. Não tenham medo, gente. Estou vendo na alma de vocês, no espírito de vocês, que o que está abalando, o que está gerando essa incredulidade é medo do que vocês viram. É medo de entrar num lugar de descanso que o Senhor prometeu para nós. Diante de nós, eles estão indefesos. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar. Agora nós vamos apedrejar o Josué e o Caleb, porque estão falando, estão com muita fé. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda, e aqui desculpe o termo, tá? Aqui o bagulho ficou tenso, porque as pessoas se rebelam contra homens, a autoridade dos homens. Mas quem delegou a autoridade a Moisés, a Arão, os homens que estão cheios de fé aqui, tendo respaldo na palavra do Senhor, né, que no caso aqui é Josué, é o próprio Deus que dá. E esse é um problema de se rebelar contra a autoridade, que se a presença gloriosa vem, aí fica estreito. Porque nesse tempo que nós estamos tendo um tete-a-tete com o próprio Deus. Gente, a palavra é pesada, e eu concordo que ela é pesada. Tá bom? É muito pesada. Eu não gostaria de receber uma palavra dessa aqui nunca na minha vida. O texto continua dizendo o seguinte: e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Gente, ter a palavra de Deus em mãos e não injetar nela fé, ser incrédulo frente a ela, é tratar o Espírito do Senhor com desprezo. É como se eu dissesse alguma coisa ao pastor João, né, e o João talvez falasse, isso aí que ele está falando, ele nem sabe o que ele está falando. Só que assim, uma coisa é eu falo, eu sou homem, sou errado, sou pecador, sou falho, talvez minhas ideias estejam erradas com relação àquele assunto, sou ignorante em alguns aspectos. Outra coisa é a gente chamar o Deus soberano, a gente dá de ombros, né? É a tal da, né, o pastor sempre fala isso, a tal da indiferença para com a palavra do Senhor. Você quer deixar o Espírito de Deus, ou o próprio Deus, que é a mesma pessoa, está irado, trate com desprezo. Ou seja, vamos ser incrédulo. Quer ver? Gente, não estou falando isso aqui, eu só estou lendo e tentando aqui construir algo, tá bom? A gente está tentando tecer, né, construir alguma... O texto ainda diz, será que nunca confiarão em mim? Esse é o problema, gente. A falta de confiança, a falta de fé, ou seja, a incredulidade. Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu não sei quais são suas experiências, eu conheço as minhas, e eu tomo cuidado nesse assunto aqui, justamente para não acender a ira do Senhor. Quando a gente está diante de adversidades, né, de situações que, diante dos meus olhos, não está acontecendo, mas eu tenho uma palavra de Deus, então eu falo assim, Deus esqueceu, a gente vai começar a se tornar incrédulo. Eu procuro repensar nas coisas que eu já vivi, que Deus fez. Porque esse texto me é uma lembrança a isso. Para que essa palavra não venha sobre mim um sentido negativo.
Puxa Deus, quantos sinais o Senhor já operou? O Senhor estava lá naquelas situações, por que eu não vou confiar mais uma vez? Por que eu não vou entrar no seu descanso? Por que a gente está falando de descanso aqui mais uma vez? A fé nos coloca, gente, nesse lugar de descanso. A incredulidade, é isso que o texto de Hebreus, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso que o escritor de Hebreus diz, por isso que ele citou o Salmo 95, é por isso que a gente está lendo essa história aqui. Tinha um lugar de descanso para o povo. Ia comer bem, morar bem, ia construir casas, ter suas famílias, viver de maneira assim, em paz dos inimigos. Mas o medo gerou incredulidade. A incredulidade impediu eles de entrar nesse lugar. Deus tirou, e o texto ainda diz, eu os deserdei. Olha que ponto Deus chega. Deus falando com Moisés, tá, gente? E vou destruir todo mundo com uma... Assim, por isso que eu digo, não é grosso no sentido, o Espírito Santo é um cavaleiro, mas no sentido assim, vou resolver a parada. Já fiz com Noé no tempo de Noé, já mandei o dilúvio, já comecei de novo, já resetei e comecei de novo. Vou fazer de novo em você, Moisés. Agora, em vez de dilúvio, agora eu mando praga. Extermino esse povo, e de você eu ergo uma nova nação, e essa nação eu ponho no lugar de descanso. Bom, aí eu vou ganhar um tempinho aqui, se você começar a ler a partir do 13, Moisés vai interceder, não, Senhor, o que as nações diriam ao seu respeito, porque o Senhor tirou a gente com o braço poderoso do Egito e tal. O texto vai desdobrando, tá bom? E aí você chega aí no verso 34, ainda do capítulo 14, Deus fala assim, ok, Moisés, você se colocou como intercessor, eu vou poupar esse povo aí, eu não vou mandar praga, eu entendi tua intercessão, só que, gente, olha como é que isso é pesado, tá? Uma vez que seus espiões passaram, lembra do número que eu pedi? 40 dias, a incredulidade é desobediência, a desobediência gera morte, é isso que nós estamos estudando, ok? E toda desobediência tem uma consequência. Deus perdoa, gente. Ele perdoa, sim, o amor de dar, a longanimidade, a misericórdia, elas estão aí. Mas você pode ver que todo ato de desobediência na Bíblia vem acompanhado de uma consequência. A consequência está aqui e ela é pesada. Tá? Uma vez seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto, durante 40 anos. E o texto diz, vai ser 1 ano para cada dia que seus olhos ficaram olhando lá e vocês não creram. E o texto ainda diz, gente, isso aqui é extremamente pesado. Então, o finalzinho aí do 34 diz, 1 ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim vocês saberão o resultado de se opor a mim. Eu, Senhor, falei, certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos nesse deserto e aqui morrerão. E durante 40 anos, gente, é que não tenho mais. Se mostrar a geografia do lugar, assim, era facinho através. Eles são 40 anos dando volta. E sabe o que está acontecendo nesses 40 anos? Toda essa geração que passou a seco lá, o mar, que viram sinais, eles estão morrendo 1 a 1. Incredulidade gera desobediência. A desobediência gera morte. Com exceção de Josué e Calebe aqui. Eles, inclusive o próprio Moisés aqui, por outras questões, tá, também de desobediência, era para falar, ele sentou o cajado na rocha, tá, ele chegou a ver a terra, foi até esse final dessa peregrinação, mas não entrou fisicamente. Tá? Mas essa é uma outra história. Não entrou no tempo dele. Okay? O medo gera incredulidade, dúvida. Dúvida é outro nome para incredulidade, gente. É pesado ou não é? Eu estou fazendo tudo isso aqui para que você entenda, gente, para que a gente abrace, para que a gente desenvolva a nossa fé. Você quer ver? A gente canta essas coisas, tá bom? Jesus chega em um determinado lugar, ele está indo até a casa de Jairo, porque Jairo pediu para ele lá orar pela filha dele, que estava terrivelmente enferma. Às vezes vocês prestam atenção nessas coisas no texto. Enquanto ele está indo, abre-se uma história nos evangelhos, dentro dessa história. Uma mulher conhecida, a famosa mulher do fluxo de sangue, ela está dentro desse contexto. Ela vem e ela toca, né, ali nas vestes, ou na orla das vestes de Jesus, ela é curada, há todo um alvoroço, Jesus reconhece que dele sai poder, pergunta quem o tocou, os discípulos falam assim, Senhor, que multidão tem aqui? Enfim, vocês conhecem a história. Essa mulher se identifica e quando ele chega a ela, o que ele fala para ela, gente? A tua
ela encontrou o lugar de descanso dela. Ela foi curada por causa de um toque de fé. Acabou de acontecer, eu entendo, tá, na história que Jesus parou, teve um diálogo com ela, tal, né, aquele monte de gente, ele vai começar a andar, chega um mensageiro da casa de Jairo. Falou, Jairo, deu PT, deu ruim. Sua filha já morreu. Nem incomoda mais Jesus. Jesus vira para Jairo e diz o quê? Crê, não temas. Ou dependendo da sua versão bíblica, está invertido. Não tenha medo. Simplesmente. Está vendo como é que Jesus trabalha essas coisas dentro da gente? Ô Jairo, a notícia, o que você está vendo, a informação, no caso, a informação que você está recebendo é terrível. Não tenha medo. Eu quero que você tenha fé. Jesus está dormindo na polpa de um barco. A tempestade se levanta, aquele alvoroço todo, eles acordam Jesus, Jesus repreende, todo mundo fica, né, uau, quem é este que até o vento, né, e as tempestades repreendem. O que Jesus exclama para os discípulos? Homens. Algumas versões falam assim, por que duvidaste? Credulidade. Pedro está andando sobre as águas, isso é uma outra história, tá? É convidado a andar, ele anda, até que ele repara nas ondas. O que ele teve? Medo. Jesus vem em socorro dele e tal. E o que Jesus diz para ele? Por quê? As perguntas sempre são as mesmas, gente. Tem um texto bíblico que muita gente tem no para-choque do carro, colado em muito lugar. Tudo é possível ao que? Que contexto que está esse texto? Já parou para pensar nisso? Gente. Tinha um menino possuído terrivelmente por um espírito impuro. Os discípulos foram tentar expulsar. Deu ruim. Não conseguiram. Jesus chega até o lugar. Se você que conhece a Bíblia, você sabe o que eu estou dizendo, tá bom, gente? Depois você busca aí nos evangelhos. Eu estou citando uma série de histórias. Jesus chega até o lugar e falou assim, nós trouxemos aqui o menino, né? E estava terrivelmente, a Bíblia diz terrivelmente endemoniado, terrivelmente enfermo, diz algumas versões, mas por causa de um espírito impuro. Eles não conseguiram expulsar, não, Senhor. O que Jesus fala? Geração incrédula! Até quando que eu vou ter que estar com vocês? Né? Aí ele começa um diálogo com o pai do menino, o texto foca ali. E o pai do menino chega para ele e fala assim, Senhor, ele pergunta quanto tempo está assim, desde a nascença. Ele falou, Senhor, se podes. Eu imagino, isso aqui é um parênteses meu, então eu imagino que Jesus dá essa risadinha. Se podes, tudo é possível ao que crê. A questão não é se eu posso, a questão é você crê. Você tem fé para isso? E a resposta do pai do menino é, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus vai lá, Jesus expulsa aquele espírito maligno. Aliás, se você vê o desdobramento da história, essa é a tal da casta que muitos pregam aí, que eu não consigo enxergar que casta é essa, que só sai com jejum e oração. Eu já disse isso várias vezes já. Jejum e oração não expulsa demônio, tá bom? Eu sei que isso é triste de ouvir. O que expulsa demônio é o nome de Jesus. Os discípulos foram indagar a Jesus por que eles não conseguiram. E Jesus manda essa casta, ela só sai com jejum e oração. Hoje não, mas então se jejum e oração não expulsa demônio ao nome de Jesus, por que ele... Por causa da questão da... É só você linkar lá em cima no texto, que às vezes, dependendo da sua Bíblia, está na página anterior. Geração, essa é a indignação de Jesus, não é casta perigosíssima. Meu Deus, eles estão aqui na terra, aquela casta lá que veio do terceiro céu, lá. Nossa, aquela lá é terrível. Não foi isso que Jesus clamou. Ele ficou indignado com a incredulidade dos discípulos. E aí é um adendo meu. Assim, não estou criticando os discípulos, a gente sofre dessas coisas. Imagina, o menino estava terrivelmente. Eu não sei se você já viu esse tipo de cena, tá? Não é aquelas que pulam, assim, parece que a pessoa está colapsando. Talvez vendo toda aquela cena, assim, dá medo. Talvez a reação deles foi, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? O que é medo? Medo gera incredulidade. Então, a exclamação de Jesus é, geração incrédula, não, casta poderosa. Ainda bem que eu vim para poder salvar o povo. Aqui, a ideia do jejum e oração, ele estava ensinando disso, jejum e oração, apesar de não ser o nosso tema aqui, vai te ajudar no desenvolvimento dessa. Por isso que vocês precisam jejuar e orar.
Por isso que quando a gente fala tanto de jejum, né, não é sobre ser mais espiritual do que... Mas é uma ideia de você mortificar a carne, estar mais sensível às coisas espirituais. A gente se torna mais crente, gente. Eu diria que o nível de fé e percepção nossa aumenta. Por quê? Porque o alimento básico, e acredite, a alimentação atrapalha a nossa fé. Atrapalha. Eu sempre brinco isso aí, né? Pega um domingão desse aí e enche, né, o pano de macarrão e frango e vem para o culto, para você ver. O cara está... Tem como. Então, influencia. Agora, se abstém das coisas mais básicas da vida, que é a alimentação. Quem tem esse tipo de experiência, eu sei que algumas pessoas entre nós têm. Quem não tem, acha que a gente é ridículo, que a gente vê demônio em tudo. Eu sei disso. Tá bom? A gente tem que lidar com essas críticas também. Mas quem tem experiência de fazer isso, você sabe, cara. A percepção fica diferente. Um louvor que para todo mundo é comum, você ouve aquela letra, é diferente. Você está mais piano, está mais calmo. É diferente. Por quê? Porque tua fé está sendo desenvolvida, trabalhada. Pessoas que passam mais tempo em oração que outras são melhores? Não. Elas estão mais sensíveis à voz do Senhor. Essa é a diferença. Tudo isso que Jesus está trabalhando é uma questão de fé, gente. Paulo e Silas estão na prisão, há um terremoto, aquela bagunça toda, as cadeias se quebram, o carcereiro, o que ele vai fazer? Todo mundo fugiu, vou me matar. Ele, não, nós estamos todo mundo aqui, aquela história, está lá em Atos, vocês conhecem isso daí também? Que farei eu diante dessas coisas? O que respondem para ele? Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Fé de novo. Deus resolveu se relacionar conosco por meio da fé. Eu quero ler aqui um último texto, antes de nós orarmos, e nós vamos orar. Tenham fé, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1. Pedro trabalha muito bem essa questão da fé, e talvez ele vá num ponto central, onde a fé nossa, ela começa a ser questionada. E quando eu digo questionada, eu não estou dizendo por meio externo, no sentido de outra pessoa questionar, tá? Mas questionada por nós mesmos. 1 de Pedro 1,3 diz assim, todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora nós temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Então Pedro está falando de uma coisa, é uma herança, gente, que ela não murcha, tá, diz algumas versões, ela não estraga, não está lá. Então, 5, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Então, é por meio da fé. O relacionamento com Deus é por meio da fé que Ele nos guarda. É por meio da fé que nós vamos ler isso aqui, que nós vamos ter o resultado da fé, essa salvação que vai ser revelada na vinda gloriosa do Senhor. Ele diz assim, então, portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, esse tempo que a gente vive talvez aqui, vocês precisem suportar muitas provações. Presta atenção, elas mostrarão. Pergunta ao texto, gente, elas quem? É bom perguntar ao texto porque isso desenvolve fé. Quem mostra? As provações. Gente, sem provação, sem coisa ruim na nossa vida, sem coisa dando errada, não tem fé autêntica. É tudo fake. Porque é a aprovação, é isso que Pedro está dizendo. É ela que vai mostrar. Eu vou continuar lendo para não parecer que é eu que estou dizendo, tá bom? O verso 7, né? Elas quem? As provações mostrarão que sua fé é autêntica. É ela. Senão não é fé autêntica. É fogo na palha, né? Não é isso que Pedro está dizendo. É fogo no ouro. Olha aí, está aí, como fogo prova e purifica o ouro. Assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. Como? Pela fé. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria, e alegria inexprimível, uma alegria que não tem como expressar, de tamanha alegria que é isso, ok? E gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Qual que é o alvo final da minha fé?
A salvação em Cristo Jesus. Por isso que não dá para abrir mão da fé. Lembra da viúva? Lembra da viúva persistente, né? Ela tem o quê? Uma fé persistente. Julga a minha causa, o juiz julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga. O juiz, tem que tomar cuidado para não parecer leviano, tá, gente? O juiz ficou, né, de saco cheio, essa mulher não para de meio. Ele julgou. E qual é a pergunta de Jesus quando fala dessa parábola? Porventura, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra? Essa fé, fé persistente, a fé que... Paulo, quando escreve a 1 Timóteo, rapaz, não vamos ter fé que vai acabar, mas nós vamos orar. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, combate o bom combate da prosperidade. Não. Combate o bom combate das suas conquistas. Não. Combate o bom combate da fé, Timóteo. Foi para isso que você foi chamado para pastorear essa igreja. Na segunda e última carta, lá no capítulo 4, ele está prestes a ser decapitado. Ele vai dizendo, completei a carreira, guardei a... Tem que guardar a fé, gente, até o final. Vamos orar. Coloque-se em pé, por favor. Fé. E, por favor, não me entenda mal, tá? Existe um pensamento positivista por isso que você tem que ter fé que as coisas vão melhorar. Eu não iria por esse caminho. Eu tenho fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho fé na obra redentora. Eu tenho fé que pelo seu sangue os meus pecados foram perdoados. Eu tenho fé que por causa daquela obra eu posso me achegar a Deus. É dessa fé que nós estamos dizendo. Feche seus olhos. Gente, eu vou orar aqui agora, vocês conhecem, vocês não precisam nem acompanhar, porque, claro que eu estou falando sobre fé, eu não vou deixar isso passar batido, tá bom? Né, nós começamos em Hebreus, é bom acabar com ele, né? Mas você pode fechar os seus olhos. Eu quero orar esses textos aqui. Se você quiser ir orando, se você quiser só ouvir. Hebreus ainda 10 diz o seguinte, o meu justo, ele viverá pela fé. Isso é um texto do profeta Abacuque. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Nós não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Nós somos, Senhor, pessoas de fé, cuja alma, Senhor Deus, ela é preservada. Porque a fé, Senhor Deus, ela mostra a realidade daquilo que esperamos, Pai. E nós esperamos a Tua vinda, Senhor. Nós esperamos a manifestação, Pai, dessa salvação gloriosa que está em Cristo Jesus. É essa fé, Senhor Deus, que nos dá convicção das coisas que nós ainda não vemos, Senhor. Pai, é pela fé que pessoas em tempos passados, elas obtiveram aprovação, Senhor. É pela fé, Senhor Deus, que nós entendemos que todo o universo, Senhor Deus, ele foi formado pela Sua palavra. Assim o que se vê, Senhor Deus, originou-se daquilo que não se vê, Pai. É pela fé que Abel, Senhor Deus, apresentou ao Senhor um sacrifício superior ao de Caim. Foi também pela mesma fé, Deus, que Enoque foi levado ao céu, Senhor Deus, sem ver a morte, Jesus. Porque sem fé, Deus, é impossível te agradar, Senhor. Nós precisamos entender que quando nós nos aproximamos do Senhor, precisamos ter fé, Deus, crer que o Senhor existe e que o Senhor é esse galardoador daqueles que te buscam. Foi pela fé, Deus, que Noé construiu uma grande embarcação, Deus, para salvar a sua família do dilúvio, sem nunca ter ouvido falar, Deus, em dilúvio. Foi pela fé, Senhor Deus, que Abraão obedeceu, quando foi chamado para ir a uma terra, Deus, que ele receberia como herança. Ele partiu, Senhor Deus, sem saber para onde iria. Ele só tinha, Deus, a Tua palavra, ele resolveu aplicar fé, Senhor Deus, naquilo que o Senhor tinha dito. Pela mesma fé, Deus, Sara, embora estéril e idosa, Deus, as circunstâncias eram contrárias, Senhor Deus, mas assim ela pôde ter um filho. Ela creu, Deus, que o Senhor era fiel para cumprir a sua promessa, Senhor Deus. Todos eles talvez morreram na fé, Senhor Deus. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, eles as avistaram de longe, Deus, e de bom grado as aceitaram, Deus. Eles reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo, Senhor Deus. Pela fé, Abraão também, quando posto à prova, Deus, ele ofereceu Isaque como sacrifício, porque ele acreditava que o Senhor era poderoso, Deus, para ressuscitar Isaque dentre os mortos, Senhor Deus. Pela mesma fé, Isaque, por sua vez, prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú, Senhor Deus. Foi pela fé, Deus, que José, já no fim da sua vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito, Deus. E ele deu ordens para que cuidassem de seus ossos, Senhor Deus. Foi pela fé, Senhor Deus,
Deus, que Moisés, já adulto, Senhor Deus, ele recusou, Deus, os manjares desse mundo. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado, Senhor Deus. Foi pela fé, Senhor Deus, que o povo de Israel atravessou aquele mar vermelho como se estivesse em terra seca, Deus. Foi pela fé, Senhor Deus, que o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e aquelas muralhas caíram, Senhor Deus. Foi pela fé que a prostituta Raabe não foi morta, Deus, com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões, Senhor. O que mais vamos dizer, Senhor? Levaria muito tempo para falar aqui sobre a fé de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e os profetas. Foi pela fé, Senhor, que eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, Senhor Deus. Eles fecharam as bocas de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada, Deus. Sua fraqueza foi transformada em força, Senhor. Eles tornaram-se poderosos na batalha e fizeram exércitos inteiros fugirem, Senhor Deus. Mulheres, pela fé, receberam de volta os seus queridos que haviam morrido, Senhor Deus. Mas outros, Senhor Deus, pela mesma fé, Senhor, eles foram torturados, Pai, recusando-se a ser libertos, Senhor Deus. Eles depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor, Deus. Alguns foram alvos de zombaria e açoites, outros acorrentados em prisões, Senhor. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, Deus. Outros, Senhor Deus, ainda mortos à espada, no óleo quente, devorados, Senhor Deus, em tantos lugares ali no Coliseu, e durante toda Roma, Senhor. Alguns andavam vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Deus, o mundo não era digno deles, Senhor. Eles vagaram, Senhor Deus, por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos da terra. Mas todos eles, Senhor Deus, obtiveram aprovação por causa da fé, Senhor Deus. Portanto, Senhor Deus, como nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, a nossa oração nessa noite, Deus, é que o Senhor nos livre, livremos-nos, Senhor Deus, de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado, Senhor Deus, que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos está posta, Senhor Deus, diante de nós, que nos foi proposta. Nós mantenhamos o nosso olhar, Deus, firme em Jesus, Senhor Deus, o autor e consumador da nossa fé, Senhor Deus. E por causa da alegria que o esperava, Deus, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, Deus. E agora ele está sentado no lugar de honra, Deus, no mais alto lugar, à direita do trono de Deus. Pensem, igreja, em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados. E assim nós vamos poder vencer, Senhor Deus, pela fé, Senhor Deus. É pela fé que nós continuamos, Senhor Deus, correndo a carreira cristã. Muitas vezes sangrando, Senhor Deus, muitas vezes feridos, muitas vezes desanimados, prostrados, Senhor Deus. Mas os nossos olhos estão fixos, Deus, no autor e consumador da nossa fé, Senhor. Nós entendemos, Senhor Deus, que muitos desses nomes que lemos aqui, Senhor, eles conquistaram para esta vida e fizeram isso pela fé. O Senhor os abençoou. Outros, Deus, tinham em mente, tinham à vista, Senhor Deus, numa ressurreição superior, Senhor. Eles aguardavam a cidade, Deus, cujos alicerces não estão nesse mundo, Senhor Deus. Eles aguardavam aquilo que vem do alto e não simplesmente aquilo que subsiste na terra, Senhor Deus. E pela fé, Senhor Deus, eles se entregaram, Deus. Eles foram torturados, morreram, Senhor Deus, não negando a fé no Filho de Deus, Senhor Deus. E estão aí junto do seu trono, Deus, aguardando a ressurreição dentre os mortos, Senhor Deus. Espírito Santo, a minha oração nessa noite aqui, Senhor, é que o Senhor possa desenvolver essa fé inabalável, Senhor Deus. Afinal de contas, o texto de Hebreus ainda diz que tudo aquilo que é abalável será abalado, Senhor Deus. Só subsistirá, Deus, o teu reino que é inabalável, Senhor. Então gera cidadãos desse reino, Deus, que tem uma fé inabalável, uma fé que não está alicerçada nas riquezas, uma fé que não está alicerçada, Deus, na nossa profissão, uma fé que não está alicerçada no ministério, nos dons, nem, Senhor Deus, na vocação que o Senhor nos dá, mas uma fé, Senhor Deus, que está olhando, Senhor Deus, sem titubear, para o alto, Senhor Deus, que é de onde nos virá o socorro, que é de onde, Senhor Deus, o Senhor vai estender a sua mão nos tempos de aflição, Senhor Deus. É pela fé, Senhor Deus, que nós vamos alcançar as promessas que o Senhor colocou sobre nós. Nos ajuda a ser homens de fé, Deus, não homens incrédulos, Senhor. Nós não queremos desobedecer, Deus, a sua palavra, Senhor.
Deus, há homens e mulheres aqui, Senhor Deus, que têm chorado, Senhor Deus, nos seus dias. Tem chorado no seu travesseiro, Senhor Deus, tem chorado no seu tempo a sós com o Senhor. Eles têm se achegado ao Senhor, Deus, com lágrimas, dizendo: Senhor, o Senhor é a minha única esperança, Senhor. Pai, o Senhor diz nessa noite: filho, o seu milagre está chegando. Eu sou o seu ajudador, o seu redentor. Nessa noite eu estou desencadeando algo maravilhoso na sua vida. Eu vou recompensar a fé, não por merecimento, mas porque eu tenho zelo pela minha palavra. Eu cumpro a minha palavra. Eu tenho zelo, ciúmes por ela. Eu trabalho em prol dela. Está vindo um tempo novo. Coisas, filho, filha, que você está me pedindo, só por causa da sua perseverança, por causa das lágrimas, por causa das palavras de esperança no meu filho, eu estou liberando sobre a sua vida, e você verá o fruto das suas lágrimas. Semeou em lágrimas, colherá com risos de alegria. Porque eu sou, diz o Senhor, eu não desamparo os meus, eu não deixo os meus vagueando por aí, eles não serão desamparados. Senhor, vai liberando, Senhor Deus, que sobre os meus irmãos, Pai, sobre mulheres, Senhor Deus, que têm intercedido, Senhor Deus, com tantas lágrimas, Senhor, tantos corações quebrados na sua presença, Senhor Deus, por tanto tempo aguardando, Senhor. Quantas vezes o inimigo tentou passar a rasteira, Deus, dizendo assim: viu, ele não vai te ouvir, viu, a sua oração é em vão. Mostra teu braço forte, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Mostra seu braço forte, Deus, na vida dessas famílias, Senhor Deus, nessa noite. E que eles saibam, Deus, que há um Deus que não é homem, Deus, para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, Senhor. Tendo o Senhor falado, Deus, o Senhor cumprirá, Jesus.